Boa noite, pessoal. Estamos novamente voltando com a roda de conversa, que ela ficou um tempo fora. Eu quero agradecer esses meus amigos que estão aqui comigo hoje, o Washington, o Rui e o Felipão, tá? Provavelmente, talvez possa entrar uma nova pessoa durante o nosso papo. Pode acontecer, não tem problema, tá? E nosso tema de hoje é voltado à liderança ágil e desenvolvimento de pessoas, tá? E aí eu vou começar bem polemicamente falando com vocês, cara. Quero a experiência de vocês em gestão de pessoas. Pessoas são fáceis de lidar? É a coisa mais simples de ser feito? Lidar com pessoas é a coisa mais simples de ser feito? Eu queria ter essa opinião de vocês, visão pessoas, antes de falar um pouco de liderança ágil. Pode ficar à vontade aí, pessoal. Não, pessoas não são fáceis de lidar. É, é uma coisa. Pessoas são complexas. Assim, para nós que somos de tecnologia, a gente está sempre acostumado com 0 e 1. Mas até mesmo pessoas de tecnologia são mais que 0 e 1, né? Recentemente eu assumi a gestão de equipe. Já estou aí como gestor de equipe pelo menos há uns 3, 4 anos. E não é fácil. Você tem que ter muito jogo de cintura. Às vezes uma tarefa simples, por exemplo, criar um usuário de rede. Você vai passar um chamado. A pessoa não entende, às vezes o seu analista não está a fim de fazer, não quer fazer, e que enrola, né? E aí é aquele jogo de cintura. Pô, você tem que fazer, isso é importante. Você sempre tem que ir pela conscientização, né? Porque também, a partir do momento que você começa a obrigar, as pessoas uma hora não faz mais o que você quer. O que você não é o que você quer, né? Vamos lá, é o que você precisa para o negócio andar. Eu tenho essa visão também, que lidar com pessoas é relativamente complexo, porque aquela mesma pessoa que você pode lidar muito bem, ela pode ter passado por uma experiência diferente para ela num determinado dia, que naquele dia ela não vai estar igual você lida com ela sempre. Então, até aquela pessoa que você já conhece, lidar com ela já não é fácil. Então, lidar com distintas pessoas, com distintas formas de viver, com distintas experiências, a forma com que elas cresceram, se desenvolveram. É até um papo que a gente conversou lá atrás da questão de criação, né? Das crianças e tudo, como que era a criação antigamente, como que é hoje. Então, cada pessoa ela tem uma vivência, uma forma de ver o mundo. E gerenciar pessoas, lidar com pessoas, é buscar conseguir ver dessa mesma ótica que ela, para ir por esse lado que o Rio colocou, de incentivo, conscientização, ele entender o contexto do todo e não partir para o ponto de obrigação, porque aí já começa a ir para uma linha que entra num conflito, né? Não, perfeito. Senhores, eu não sei se vocês já sabem, mas tirando o Thiago, já me conhece, eu também já trabalhei com programação, mas a última vez que eu fiz uma linha de comando foi em 1990, sou da época do fax. Então, a experiência que eu tenho hoje para gestão de pessoas, eu utilizo bastante PNL, né, que é a programação neurolinguística, e é doído, porque eu tenho que trabalhar com vários clientes, que eu trabalho diretamente lá como, digamos, o segundo vendedor. Então, eu tenho que entender que o nosso vendedor foi lá, conversou com o cliente, e eu tenho que conversar com o cliente. Normalmente, como o Rui comentou, qual que é o grande problema? Será que o nosso amigo que está lá na ponta, que você passar uma tarefa, ele sabe realmente o que a gente espera dele, o comprometimento? Se ele não está comprometido, meu amigo, ele vai procrastinar, ou pior ainda, os preguiçosos. Te dão datas, prazos, mas sem nenhuma expectativa de executar a tarefa. Esses são os piores. E, infelizmente, não tem muito o que fazer. É trocar o time, porque não é só capacitação. E eu estou contigo, Rui. Não é fácil trabalhar com pessoas. Quando a pessoa chega para você e fala, olha, meu amigo, isso aqui eu vou conseguir cumprir, isso aqui eu vou ter dificuldade, e vai trabalhar, são duas alegrias que eu tenho quando eu trabalho com um profissional desse. O primeiro, opa, acertei o pé. E segundo, já vou ter que contratar um cara, porque eu vou ter que passar para outra área, porque esse cara, digamos assim,
Ele está naquele momento executor, mas ele é já um gestor. Então, Mas aí também o Washington, Felipe e Thiago tem também um outro viés. Porque hoje as pessoas falam, eu lidero pessoas, eu sou um gestor de uma equipe, eu estou à frente, né? Mas antes da gente começar a querer também passar para tarefas, delegar atividades, a gente não pode esquecer que nós somos exemplos, sim, né? perfeito. Porque assim, para que fica claro para todo mundo que tudo que uma pessoa que está abaixo de você, a primeira coisa que você tem que ter na sua cabeça, ele é o colaborador que trabalha para a empresa, e ele é o cara que vai colaborar com você para que vocês cheguem numa execução boa, numa entrega excelente, né? Mas tudo se começa com respeito, tudo se começa com exemplos, né? Por exemplo, eu vou contar um caso onde eu trabalhei. Eu trabalhei num hospital de grande porte, onde eu fui coordenador de infraestrutura e cibersegurança. E assim, eu tinha lá, eu tinha uma equipe de 7 pessoas. Dessa equipe de 7 pessoas, eu tinha uma pessoa que no começo ficou muito contente pela minha ida, por conta da base técnica que eu adquiri ao longo do tempo. Mas depois de um tempo é uma pessoa assim que não gostava de ouvir. Então era uma pessoa que eu desprendia tempo para poder ajudar, e era uma pessoa assim que constantemente desafiava e me desafiava assim. O Rui não sabe o que ele está me pedindo. Isso que ele está me pedindo não dá para fazer. Só que aí eu chegava para ele, aí também vem o quê? Vinha na época a minha inexperiência como gestor. Hoje eu não faria do jeito que eu fazia. Eu chegava para a pessoa e falava assim: olha, então tá, então, cara, se eu fizer em 10 minutos isso daqui, eu posso te penalizar? Tá errado. Mas eu ia lá, a pessoa. Aí eu incitava, a pessoa falava: não, você não vai fazer. Aí eu fazia, mostrava e dava um jeito de penalizar a pessoa. E isso é uma coisa. E depois, ao longo do tempo, eu aprendi que não se faz isso, que você é respeito. Então, qual que deveria ter sido o meu papel? Ou o papel de qualquer gestor, né, de liderança, de líder, você pode até fazer, mas você pega na mão da pessoa e tenta entender o porquê que ela não consegue fazer. E eu acho que esse é o grande defeito de muitos líderes. Eu também tenho um pouco desse defeito. Tem coisa que eu não sei e quero que a pessoa faça. Eu queria puxar um pouco agora para vocês, abrindo uma nova pergunta, em pensamento de cultura, tá? Pensamento cultural, uma cultura numa empresa. Ter uma cultura forte numa empresa, onde as pessoas conheçam qual que é a missão, qual que é o valor, para onde aquela empresa está caminhando, fazer com que as pessoas comprem a visão da empresa como um todo. Faz alguma diferença como profissional você saber para onde você está caminhando, o que aquela empresa faz, o que ela quer ser? Claro que faz. Sim. Não, por favor. Eu vejo que faz porque é o momento onde o profissional, o colaborador, ele possa identificar com essa missão, com esse valor, com esse propósito. Porque se eu estou alinhado com os propósitos da empresa, eu sei para onde ela quer chegar, é onde que eu quero chegar também, faz parte do meu propósito, está alinhado com o que eu quero. Ou se está alinhado, melhor ainda, vamos fazer que aconteça com que ela chegue nesse propósito. Pô, não está alinhado, mas eu gosto da empresa. Vou trabalhar aqui e talvez entenda que ou eu preciso mudar de propósito e me alinhar, ou entender que eu tenho que buscar outra empresa
que seja alinhado com a minha missão, com o meu propósito profissional. Então, eu acho que faz toda a diferença o profissional estar ciente do para onde que a empresa quer chegar. Perfeito. Não tem como você estar num local onde ou pelo menos você não consegue ficar muito tempo num local onde a diretriz, a missão não está definida. Você até fica por um tempo por dinheiro, porque eu tenho que pagar a conta, mas de contrapartida você já vai procurando outros lugares para você ir. Eu vejo hoje, assim, pelo local que eu tô. Eu saí desse hospital porque não tinha muitas coisas definidas, né? Era um trabalho até que um pouco mais light, né? Porque era das 8 às 5. Hoje eu vi que eu tinha que voltar para o mundo de consultoria de TI, onde eu estou hoje como um líder de operações, né? E trabalho 2, 3 vezes mais do que eu trabalhava no outro local. E assim, tô mais feliz. Pô, caramba, mas você trabalha até 2 da manhã, cara. Acorda às 5, vai pegar um trânsito, mas você tá mais feliz por quê? Porque eu me identifiquei com o local que eu estou. Tanto é que uma das missões, uma da parte das missões, da missão da empresa que eu estou hoje é o nosso cliente não pode ficar sem resposta. Nós temos que ser parceiros do nosso cliente. O negócio do nosso cliente é importante para nós, entende? Então, isso demonstra claramente aquilo com uma coisa que eu me identifico. Pô, eu sou parceiro da empresa que está me contratando, né? As pessoas estão comigo, nós somos uma família. Então, para mim, isso é extremamente importante. Não, perfeito. Obrigado. Tiago, a sua pergunta basicamente é uma derivada da primeira. Como nossos amigos mesmos colaboraram, é bem simples. A empresa, ou onde você está, você tem que ter o norte, você tem que ter direcionamento. Como no caso, meus amigos, eu não sei, mas no meu caso, que trabalho com vendas, são vários clientes. Então, por mais que eu não queira, eu trabalho numa empresa onde ela tem um direcionamento, tem os indicadores, para não falar palavras bonitas, enfeitadas, mas assim, é lucro, tem que dar resultado. Só que para você ter resultado e o cliente comprar de você, o que você tem que entender? Como o Rui acabou de comentar, eu preciso entender a dor dele e me perguntar, qual é a tua dor hoje? O que você precisa fazer? E encontrar junto e construir. E o Felipe também está coberto de razão. Como é que você vai levantar de manhã, né, Felipe? Vai fazer alguma coisa que você não gosta de fazer? Você perde a hora todo dia. Pô, eu estou empenhado porque eu sei que eu vou ter que fazer, eu vou bater. Então, o que eu posso falar para você é bem simples, Thiago. Se não tiver um propósito, se não tiver um norte, e as pessoas que estão embaixo entenderem, compreenderem, virou uma torre de Babel. Cada um indo para o lado, é um jogo de ego, e isso é mais como, posso falar, uma política da empresa, ser transparente e colocar os objetivos, do que realmente o chefe, você tem que entregar esse KPI, você tem que fazer isso. Isso aí não existe mais, o que existe é bem simples. Comprometimento. Eu não sei se eu falei para vocês, mas eu estou com um hobby um pouquinho antigo e é para a empresa. Então, foi o que o Rui comentou. É um propósito. Eu levo para o cliente, antes de ele comprar, eu já testo, dou na mão do operador, o operador já fala, eu não gostei, tem que ser desse jeito. Eu vou para o Nordeste, esse diâmetro para a pegada dele, onde eu vou colocar os recursos, é diferente. Então, o que acontece? Eu tiro o saco, antes de usinar, eu já deixo tudo pronto. Aí eu pergunto, meu concorrente faz isso? Não. Agora puxando um pouco para vocês no pensamento do mundo ágil, tá? Que ágil é uma palavra bonita, né? Liderança ágil, tudo mais. Vamos tentar desmascarar o que é esse mundo ágil aqui, começando a puxar para esse pensamento ágil para nós, tá? Perdão. O que eu quero trazer para vocês? Tem uma frase, né? Um textinho, um acrônimo chamado BANI. BANI é De isso. coelho? BANNI. Que é onde a gente está hoje em dia. O mundo hoje em dia ele é BANI, que ele é frágil, ansioso, não linear e compreensível. Isso aconteceu depois da pandemia, aí eu vou explicar para vocês esse conceito para eu pegar a próxima palavra, tá? A próxima pergunta. O que eu quero dizer com isso é que na época da pandemia a galera ficou trancada em casa.
Quando a galera ficou trancada em casa, ela ficou muito mais virtual, muito mais mexendo na tela, imediatista. Então foi a época, inclusive, que a gente conseguia cancelar empresas, onde pessoas no Twitter podiam derrubar empresas, porque estavam todo mundo opinando. Então a gente está nessa visão de imediatismo, de tudo para ontem. É bunny que eu estou comentando aqui, tá? E aí que vem o ágil, que eu vou pegar as primeiras palavras para as primeiras perguntas para fazer para vocês. Sabendo que a gente está nessa visão imediatista, que ninguém aguenta mais esperar e que está todo mundo se atropelando, como vocês veem que os profissionais que trabalham conosco e nós, como os líderes, temos que fazer para aprender constantemente? Está aí a inteligência artificial, está aí novas formas de fazer sistemas, está aí novas formas de ganhar dinheiro. Então, a gente não pode ter o luxo de pensar como antigamente e ter tempo para fazer as coisas. Infelizmente, a gente tem que se reciclar muito rápido. Então, a pergunta que eu faço para vocês é voltada a isso. Como vocês veem isso, essa agilidade em conhecimento, querer conhecimento rápido, não poder parar de conhecimento, e ter isso nas equipes de vocês, conseguir fazer com que as pessoas entendam que é para esse caminho que a gente está indo? Então, Thiago, assim, aí eu vou te trazer a memória da época que a gente estudou junto, né? Essa agilidade na informação já tinha naquela época, né? Hoje só aprimorou. Hoje você tem muito mais fácil aí acesso à informação do que antes, mas você já tinha uma agilidade nisso. Hoje você tem aí um Google, você tem aí um ChatGPT, um Grok, né? Enfim, N inteligência artificial. E você vê muito profissional hoje querer ser rápido. Só que assim, uma coisa que eu vejo hoje é o profissional que quer ser rápido, quer um crescimento rápido, ele queima etapas. E o queimar etapas é muito ruim. Então, eu particularmente, eu vejo isso como uma coisa ruim. Porque você não tem tempo de criar casca, você não tem tempo de criar sensibilidade, você não cria uma sensibilidade real. Você não cria você não fica compreensivo de uma maneira real. Você não consegue entender a pessoa que você está liderando. Então, assim, não adianta nada, por exemplo, eu aplicar metodologia ágil, que veio para facilitar o modo como a gente organiza a tarefa, organiza demandas, né? Se tudo está muito rápido. Aí vem aquela máxima, quando tudo é prioridade, nada é prioridade. Então, vale a pena ser tão rápido assim? Porque se você é muito rápido, você vai acabar atropelando coisas. E eu vejo isso como uma coisa, como ruim, porque você não tem tempo de criar casca. Você não tem tempo, você não fica maduro. E hoje, o neném para nascer, quanto tempo ele leva? 9 meses, né? Uma fruta para você colher ela leva um tempo para amadurecer, para sair, né? Então, assim, hoje o que eu vejo é uma coisa que as pessoas falam romantizam muito a agilidade, a pressa, a velocidade que você entrega, só que isso é uma coisa ruim, porque você queima etapas. E quando você queima etapa, não adianta nada você já ir pro vamos ver. Você não vai fazer direito. Você não vai. E aí, com isso, o negócio, a empresa que você trabalha é fadada a falhar. Um exemplo prático. Como que uma pessoa vai mexer com um firewall, com um IPS, IDS, se ela não tem conceito de rede? Entende o que eu quero dizer? Uhum. Como que você não vai, como que você vai ou até o Washington que trabalha com vendas? Poxa, como que você vai vender um relógio? Mas, pô, se a pessoa não sabe ver a hora, um relógio de ponteiro, É só digital. entende? Tô contigo. Não, e às vezes nem o digital. Hoje, com o smartwatch, a pessoa faz tudo, menos ver a hora.
É igual o celular, a pessoa faz tudo, manda mensagem, vê e-mail, vê vídeo, joga, mas não usa ele para o propósito inicial dele, que é telefone, entende? Então, não adianta nada, é a mesma coisa que eu entrar hoje numa universidade, né, começar como fazendo sistemas de informação, que é o curso que eu e o Thiago fizemos lá na São Marcos, em 2008. Vai entregar a Não, idade. não tem experiência nenhuma e já querer ser um CIO. Cara, como? Entende? Então, assim, é muito bonito você romantizar e falar, nossa, eu aplico metodologia ágil no meu dia a dia, né? Eu entrego demandas, eu tenho um Kanban maravilhoso, nossa, eu uso o Trello como ninguém. Mas, pô, você entende o que aquela porcaria tá lá? O porquê que foi criado aquilo? Né? Não digo assim, digo portaria no modo de dizer, mas você entende para que foi feito aquilo? Não. Então tá. Se você não tem um conceito disso, como é que você vai fazer então? Ah, porque eu fui rápido. Então, mas você entende aquilo que você está exercendo agora? Não, mas eu estudo, dou uma lidinha aqui, eu uso o chat GPT. Ok, veio para facilitar. Mas se colocar você que pulou etapas do lado de uma pessoa que não pulou etapas e que está no mesmo cargo ou na mesma faixa, essa pessoa que não pulou etapas vai se sobressair com você mais rápido do que você que queimou etapa. Então, às vezes o que eu quero dizer com tudo isso? É um paralelo, né? Poxa, a pessoa não queimou etapa, mas ela se destaca mais rápido, porque essa pessoa ela soube respeitar o tempo, ela soube respeitar os limites, soube respeitar tudo, ela soube respeitar o processo, ao contrário daquele que não, que usou tudo rápido, mas não aprendeu. Eu entendo essa linha, concordo com ela e vejo que a agilidade as pessoas elas confundem com rapidez. E, na verdade, o que eu compreendo com agilidade é responder com habilidade, é ter responsabilidade. Então, é agir com responsabilidade, que nem o Rui falou, dar o tempo para as coisas. Então, não adianta nada ser rápido naquilo, não compreender, não entender, e não aprender com os erros, para quando na frente vier outra experiência parecida com aquela, eu conseguir aplicar ao aprendizado dos erros naquela experiência nessa nova. Se eu só fui rápido, só entreguei, eu não consegui absorver o que tinha naquela experiência para poder absorver, para numa próxima conseguir me destacar e ser ágil de verdade, né? Não sair cometendo os mesmos erros que eu cometi ah, anteriormente. Eu vejo que a agilidade, esse método ágil de liderar pessoas, eu entendo também que está envolvido com ser resiliente, fluido e adaptável. Então, conseguir ser resiliente com as situações, se adaptar a elas e fazer com que elas fluam da melhor forma possível. Aí você consegue resolver conflitos, problemas, questões, de uma forma ágil, né? Não rapidamente, mas de forma ágil. Perfeito, obrigado. Senhores, eu posso até estar equivocado, como eu falei, eu trabalho uma área paralela de vocês, mas o método ágil eu trabalho da seguinte forma. Toda segunda-feira e sexta eu tenho 11 reuniões e durante de terça até quinta eu tenho reuniões, digamos assim, de forma ágil com os vendedores. Então, o que eu peço para eles? Comunicação eficaz, identificar o melhor possível, ter um bom relacionamento com o cliente e passar o mais, digamos assim, não simplificado, mas com a essência, qual que é a dor dele e o que a gente precisa fazer e qual linha de produtos em qual que a gente quer atingir. Então, um exemplo, nós temos lá, para não ficar muito longo, a gente considera 3 classes. Classe A, se quebrar, alguém vai morrer? Para tudo e vamos conversar. B, vai acontecer um acidente e pode danificar a imagem do nosso cliente ou a nossa? Para tudo e vamos conversar. C, dá para esperar até sexta-feira para a gente identificar e mandar informação de uma forma mais, digamos assim, mais clara? Hoje mesmo eu mandei um e-mail para o cliente informando, olha, para que isso aconteça do jeito que você quer, eu preciso dessas informações. Por favor, me envie o desenho, qual a norma que você precisa atender e o que a gente precisa fazer. Para quê? Para ficar uma coisa mais, digamos assim, não diria sintética, nenhuma forma de você tem que fazer isso.
mas para poder agilizar para o cliente. Então, o que eu faço? Otimização do meu tempo, junto com o vendedor e com o cliente, evitar o máximo possível e fazer um gerenciamento de riscos e checar também o quanto que tem de verba. Um exemplo, tem projeto que vai sair quase R$ 700 mil e ele tem 70 mil. Esquece, já morreu por aí. Então, eu utilizo o método ágil como fosse um gráfico de Pareto. 20% do meu esforço, 40% do resultado. E às vezes o resultado, você tem que colocar dinheiro para você não perder, quer dizer, um investimento. É um risco. E o cliente, ele sempre faz o quê? Ele vai pelo emocional. Esse aqui me trouxe o desenho em 3D, esse aqui fez o desenho lá, análise de vibração, esse aqui fez, já tem um plano, já tem um cliente A, B e C. Só que o dele está 30% mais caro que o concorrente. Aí o que eu faço com meus vendedores? Nós estamos mais caro ou o nosso concorrente está querendo entrar colocando o preço mais baixo? Então, é dessa forma que eu utilizo o método ágil. Eu posso até estar enganado e até vou pedir para vocês me ajudarem. Vamos fazer algumas conexões, que o papo ficou muito legal em diversos aspectos aqui. Foi bem bacana essa nossa conversa, mas vamos fazer algumas conexões aqui, tá? Eu posso estar falando abobrinha também, fazendo uma coisa e pensando que é método ágil. Não, Eu acho que tem muita conexão, viu? Vamos voltar para o princípio. Vamos voltar para o princípio que a gente começou com as pessoas, sabendo que o mundo tá bunny, que as pessoas não estão se preparando, a inteligência artificial tá aí, tá muito rápido. Esse é o primeiro ponto. Aí o segundo ponto que o Fê trouxe, realmente, o ágil é para ser adaptável, aprender com a experiência e empregar a experiência durante a vida. E o terceiro ponto que você trouxe, que é a gestão de resultado, que é onde eu quero entrar aqui agora. Gestão de resultado, métricas, KPIs, indicadores, onde fala para onde a gente está performando, beleza? Então lá atrás, onde a gente falou missão e valores, que a gente sabe para onde a gente está caminhando, e quando a gente sabe quais são as metas e objetivos que a gente tem a cada trimestre, então a gente está indo para um caminho que a gente consegue entregar e performar e capturar. Aí eu quero vocês, nessa pergunta que eu vou trazer aqui agora, o quanto dados é importante na vida que a gente tem hoje do cotidiano para saber o que o nosso cliente quer, para entregar o que o cliente quer e sabendo que a juventude que está aí é um ponto que vocês têm que ligar dados à juventude que está aí, não tem o know-how e o conhecimento que nós temos dessa casca que o Rui trouxe. Então a galera está despreparada para ler indicadores onde a gente tem que ensinar. Então eu quero que vocês tragam essas duas visões. A nossa época, que tem a casca trazendo esse conhecimento, as pessoas de ler métricas e indicadores, e o quanto dados é importante para a gente entregar o que o cliente quer. Essas são as duas perguntas para vocês agora. Então, Thiago, aí é uma conecta com a outra. Como que quão dado é importante? Sem você saber aquilo que você tá, se você sem dado você não consegue saber se você vai para frente, se você vai para trás, se você vai para o lado. Se aí vem aquilo que o Washington falou, o que o teu cliente Acho quer. que o Rui deu uma travada. Você Deu uma não, travada. Eu acho que Voltou. Opa, voltou. Então, você não sabe aquilo que o seu cliente quer, aquilo que o teu cliente precisa, né? Por exemplo, dar um exemplo de dado. Pô, no Nordeste, eu sei que o pessoal gosta de usar camiseta com foto de moto, com estampa de moto, né? Com o símbolo da Harley, e gosta de usar bermuda colorida. Mas já no Sul, mais pro Sul, Sudeste, as pessoas não gostam de usar camiseta preta com calça jeans. Poxa, sabendo essas informações, esses dados, e eu vendo esses dois produtos, não faz sentido eu vender a camiseta preta, calça jeans no Nordeste e a camiseta da Harley aqui em São Paulo. Eu não vou ter o resultado que eu espero. Eu não vou ter o lucro. Eu não vou saber agora. Se eu sei que eu tenho uma tendência de venda melhor desses produtos nos locais certos, eu consigo ler os indicadores de venda e, com isso, eu consigo fazer com que eu tenha sucesso nos meus produtos. Tudo isso baseado nos dados. Então, dados é totalmente a base para você. Assim, ele é o Waze do teu negócio, do que você vai fazer. Então é bem isso. Eu não sei os outros se você tem a mesma opinião,
Mas, para mim, dados é fundamental para você tomar qualquer tipo de decisão, né? Felipe, pela lógica, vou eu ou vou você? Pode ir, Washington, pode ir. Pode ir, então, Rui, cara, eu não sei se nós vamos fazer bater bola, mas realmente, eu faço região sudeste, então é São Paulo, Rio e a gente apelidou Minas Gerais e Nordeste agora, porque tem um Hum, gerente lá que toma conta do Nordeste e Minas. Aí, então a gente faz o seguinte: Sudeste é só São Paulo, Minas e Espírito Santo. Mas como eu não vou para Espírito Santo, Sudeste para mim é São Paulo e meio Rio. E o que você hum, comentou é uma verdade. A gente é baseado em 3 pontos. Eles consideram que eu sou da geração X, que é fácil acontecer apesar das adversidades. Quer dizer, cara, deu na mão desses caras, esses loucos aí, vai acontecer. Não sei como é que eles vão fazer. Não enche o saco. Só pergunta e recursos que eles precisam. E vem a geração Z agora, que se não tiver no YouTube, não tiver um tutorial, não tiver um manual, e não tiver alguém olhando toda semana fazendo método ágil como a gente está fazendo, não sai. Não mas às vezes sai. nem com isso sai. Não sai. Então, e Sai. tem que fazer o método ágil. Não Sai. sai. Às vezes nem com isso sai. Dando um papinha, sai. Deixa ele continuar, a gente volta. Vai lá. É. Aí o que acontece? Existe o par de dados. Então, como é que funciona? Para trabalhar, eu vou ter que entrar com os termos interessantes que chamam-se pipeline. O que é pipeline? Você começa lá com todas as oportunidades, aí você começa a perguntar para o pessoal, vai finilando, aí você vai perguntar para o cliente se é isso mesmo, vai fazendo os filtros. Aí chega alguns momentos que está óbvio. Meu amigo, esses projetos tem que mandar para a geração X ou mais perto dela. Essas tarefas não vão passar para a geração B, Z, porque ela precisa de casca. Ela precisa aprender, precisa sofrer. E se ela não entender, meu amigo, é tropa de elite, ela vai acabar saindo porque ela não está na filosofia da empresa. Por exemplo, Ela pediu pra sair. só para você entender, até separei aqui, olha, para não falar que é mentira. Qual o nome da empresa? CNH. CNH? Então eu faço parte do grupo Stellantis, sou consultor deles. Então, o que funciona? É uma carteirinha para cada empresa. Então, o que eu converso em Piracicaba não é a mesma coisa em Sorocaba, não é a mesma coisa em Contagem, muito menos na Jeep, porque são, cultura completamente diferente. Estou levando pinga para Jeep. Acredite se quiser, estou falando, essa aqui é da boa, só tem Piracicaba. Para quê? Relacionamento. Se eu não tiver relacionamento, estou fodido. Se eu fizer isso aqui em Piracicaba e em Sorocaba, vão me mandar lá para compliance. Até desculpa, mas eu não gosto do Jeep. Eu acho Me pagam uma bem, eu vou, cara. Eu uma também acho, mas vou fazer. de marca. Mas, assim como eu também não gosto de Volkswagen, mas gosto de Audi. Olha, Vamos ouvir o nosso amigo Felipe para a parte é da. só Vai lá. Não, mas finalizar. tá vendo? É uma coisa que liga na outra. E assim, de fato, você pelo menos ainda vê dando papinha, dando essa geração atual, vai. Eu já vejo que não vai. Olha, amigo, só para você ter uma ideia, você falou uma coisa tão real. Eu trabalhei numa empresa e foi antes de eu voltar pro hospital. Era uma consultoria, é uma consultoria grande de TI, focada em cybersecurity. E eu tinha aberto um processo seletivo e fiz entrevista com um, fiz entrevista com outro, fiz com o senhor, com uma pessoa de 60 anos, o cara, atualizadíssimo, um cara muito bom, só que assim, turrão, mas é um cara bom. Fiz entrevista com uma pessoa da mesma geração que eu, só que ainda não tinha conceitos básicos, mas para o cliente que a gente precisava alocar essa pessoa, ele ia ficar vendido em algumas coisas. E veio um dessa geração atual. Esse da geração atual, eu nem entrevistei ele, porque o cara foi com o pai, foi com o pai dele para entrevista. Acreditem se quiser. Acredito, cara. Eu tô botando a mão na cabeça, parece que eu vi essa cena. Você não estava na empresa semana passada, não, né? Não. O cara foi. E assim, o pai dele falou, não, eu vim trazer, tu vim fazer companhia.
Falei, tá bom, pode voltar, pode ir embora, não vou receber. Não, mas você não pode fazer isso, não, eu posso. Aí eu saí, e eu já sou boca dura, saí e falei, olha, o senhor é o pai. O teu filho tem que tomar vergonha na cara e vir andar sem você. Maturidade, né, cara? Que dependência é essa? Você vai pro emprego? Toma vergonha na sua cara, moleque. E some da minha frente, sai. Rapou fora. Não recebi. Não, e não faz. Então, assim, desculpa até o jeito meio duro de falar, mas essa geração de agora é uma geração de bosta. Porque não fazem, você tem que ficar em cima. E assim, pra mim, trabalho é trabalho. Meu, te deu a missão, te deu a tarefa, Faz acontecer, cara. com toda a metodologia ágil. Vai Ah, lá, é normal você ter dúvida. Você vai ter o seu gestor para te guiar, para te ensinar, para mostrar. Mas assim, e aí vem uma coisa: teu líder, teu gerente, teu coordenador, teu líder técnico, ele não é só babá. Ele é teu líder operacional. Ele vai te ajudar a atingir o resultado para o negócio ficar saudável. Washington, você vai completar algum? É, eu ia completar da parte dos dados. Então, quando eu recebo os dados, não dá para confiar 100%, porque primeiro que ele pegou com o engenheiro do processo ou comprador de informação, alimentou nosso banco de dados, e depois eu tenho que ir lá em loco, quando o processo está mais avançado, para saber se esses dados estão ok. E eu também não sou 100%, também vou colocar minha percepção. Então, só que a gente tem que fazer acontecer. Então, como o Rui comentou ali, no início, é um caso de parceria, onde você está aberto com o cliente. Isso aqui é um desenvolvimento, não é de prateleira, então não vai estar 100%, até com o processo 6 sigmas, a gente está falando de 3,4 DPs por milhão, então quer dizer, até o melhor processo do mundo está sujeito a falha. Então isso tem que estar bem claro. E só que a gente tem que ter o plano de contenção. Então, o banco de dados é para te ajudar a evitar esses erros e evitar retrabalho. Mas todos estamos passivos a ter alguma coisa. A diversidade é o outro fornecedor, é a atual política, é o mercado que não reagiu tão bem, precisa mudar a direção, como o nosso amigo comentou. O Jeep é uma bosta, também acho, mas vende, cara. O cara compra, da RAM, tá com um projeto grande, eu vou ficar uma semana inteira lá. O cara botou pedido, colocar, não, eu só vou se for tanto. O cara pagou, cara. Eu vou falar pro cara, não. Lógico, é dinheiro. Vou falar, não, pro cara. Vamos passar pro Felipão para ele Felipe. finalizar essa aí para a gente dar a roda para seguir. Vai lá. Opa. Então, rapaz, dados, eu acho que é importante. Eu já sou engenheiro de dados, né? Opa! Então, essa importância dos dados ela já vem desde muito tempo, né? Hoje em dia que o pessoal dá foco, né? Ah, cultura de dados, informação para tomar Big decisão, Data, tem muito, né? sites. Nossa, que coisa maravilhosa, né? Como a gente não viu isso antes? Mas na verdade já tem, porque as empresas que cresceram, justamente elas olharam os dados, aquilo que o Rui falou no começo, aonde eu vou vender melhor, que Sim. região, para quem, que tipo de pessoa, que produto, e aí tendo esses dados, ela consegue aplicar. E aí, levando um pouco mais para essa questão de liderança de pessoas, tive uma mentoria em 2019, 2020 mais ou menos, com um gerente de logística. Eu estava conversando com ele, ele falou: ó, as pessoas elas têm formas diferentes de se comunicar e de receber comunicação. Tem aquele que você tem que pegar na mão, fazer junto, fazer um vídeo e ele vai fazer de novo com ele e ele vai conseguir aprender. Tem aquele que você manda um e-mail passo a passo, ele faz. Tem aquele que você fala que, ó, preciso que você entre no sistema, baixe o arquivo, faça um dash assim. Ele vai lá e faz com você falando. E tem formas diferentes, então cada um entende de uma forma. Então você tem que ter a habilidade de conseguir entender como que aquela pessoa recebe a comunicação, para conseguir se comunicar com ela de forma eficiente e eficaz. Só que isso é um dado, né? É um dado daquela pessoa. Eu conheço aquela pessoa, conheço aquela equipe, eu conheço aqueles clientes, como o Washington colocou, né? Tem cliente que ele vai, leva uma dosezinha e fala: opa, essa aqui ó, é boa, é da braba. Aí o pessoal, opa, chega mais aqui então, vamos fazer negócio. E Tem no gente que se outro você cliente, quiser, você vai falar: vai pra portaria. fala, tá doido? Sai daqui. Então, eu acho que é muito essa cultura de dados, ela vem desde o relacionamento de pessoas. Entender
a missão, visão, valores, é ter o dado sobre aquilo, é conhecer para onde está indo, conhecer o que está fazendo. Então, acho que é totalmente válido e necessário essa, esses dados para a gente poder tomar as melhores decisões. E também, como foi colocado, nem sempre a gente vai ser assertivo, porque tem vários pontos no meio do caminho, questões que podem vir a acontecer, que vai transformar totalmente o cenário, e aí entra a parte da resiliência, de ser ágil, de ser fluido, adaptável, para conseguir perceber essa mudança do cenário, do que está acontecendo, novamente ter esse dado, né, através da observação, e conseguir se adaptar a isso e entregar o resultado, que é o que no final todo mundo espera, o resultado da atividade que foi passada. Agora, pessoal, caminhando para a última pergunta, antes de passar para palavras finais com vocês, vou trazer um case, até um case real, para vocês filosofarem comigo e entender onde as coisas se conectam, tá? O principal ponto aqui que a gente tem que pensar é em pessoas. E sabemos que as pessoas são diferentes, também sabemos que as gerações são diferentes, e tem diferença de gerações aqui nesse fórum que a gente está, como tem nas empresas. E realmente, uma coisa que é perceptível, e é o case que eu vou compartilhar com vocês, é o seguinte: as novas gerações, eu digo dos 16 aos 22, no máximo 25, estão realmente nesse ponto editorial, papinho, etc. Tá? Sabendo disso, a gente está usando inteligência artificial para isso. Porque as pessoas que estão acima dos 25 para os 30 vão conseguir entregar as ferramentas e as coisas sozinhas, com casca grossa, pesquisando no YouTube e tudo mais. Mas as novas gerações, elas ainda têm essa dificuldade, então a inteligência artificial está aí para ajudar nesse ponto. Então vejam dados se aproximando. E agora vem o ponto da pergunta com essa conexão que eu quero trazer para vocês, tá? Tem uma ferramenta chamada Change Management, que é mudança de pensamento, mudança de paradigma, tá? E infelizmente ou felizmente, a gente percebe, não sei se foi por conta da pandemia, mas eu penso que sim, por conta lá do Bunny, que eu falei para vocês, essa geração precisa de coach, tá? Então, para as pessoas que precisam de coach, tá lado a lado, para chegar no ponto que a gente tem casca grossa, estão usando inteligência artificial, tem esse ponto de mudança de pensamento, de entender resiliência, de ir atrás, de patinar e etc. Aí essa visão que eu quero de vocês, ter esse ponto de mudança de pensamento com as pessoas, como que a gente faz isso? A inteligência artificial apoiando nessas informações que a gente está trabalhando, e esse ponto de mudança ágil, rápido do mundo que está aí. Esses 3 pontos de conexão que eu quero que vocês tragam aí numa visão de filosofia final, pessoal. Felipe, Washington, acho que melhor vocês começarem. Você tá... Eu também estou processando informação. Bom, eu posso falar para você o processo que a gente está fazendo na Toyota. O que eles têm? Eles têm desde os sêniors e vão descendo. Tem um sênior, tem o pleno, tem um júnior, e eles precisam do quê? Eles precisam fazer isso. Ó. Esse aposentou, você vai subindo. Tem uma escadinha, chama de corrente. E qual que é a grande dificuldade que eles estão fazendo? Não é tanto a capacitação técnica, mas é a capacitação que eles chamam, tem uma palavra bonita, é soft skills, que é o lidar com o outro. Olha, está sendo gravado, então eu vou me conter aqui, tá? Então, como é que funciona? Então, eles pegam vários profissionais e chamam de piscinas. Quando fosse o pool, eles utilizam um método muito antigo que o pessoal utilizar, que é a Excalibur. O que é? O estagiário vai trabalhando em várias áreas e você consegue identificar em qual que ele tem mais aptidão. Ele tem mais aptidão com isso aqui? Ótimo. Tem mais aptidão com essa aqui? Ótimo. Mas se ele não tiver aptidão em trabalhar em grupo e ter uma sinergia e ficar com mimimi, automaticamente, na segunda, terceira fase, ele já sai. Ele já vai embora. Então, o que eles estão fazendo? Estão testando a capacidade da pessoa de dirigir, digamos, fazer gestão de, como fala, de atritos, problemas. Opa, essa pessoa resolveu um problema. Ó, essa aqui era apta a fazer um trabalho. Olha, essa aqui está ajudando o outro. Não é para você fazer, mas você tem que pontuar para o teu líder. Então, eu estou começando a pontuar como se fossem as antigas abelhas. Esse cara tem aptidão para trabalhar em grupo, esse cara tem aptidão para resolver problemas, esse que tem aptidão em resolver problemas, e estão acertando. Ele está comentando que é impressionante como sempre vem de, como o Felipe comenta, é berço. Então, infelizmente, estão aplicando o preconceito. Esse aqui veio, é funcionário, é amigo, indique, eu vou pegar. Eu estou querendo lá na escola. O cara fala demais, reclama. Tem algum tipo, eles olham lá para o Facebook, Instagram, tem alguma coisa esquisita, eles não contratam.
É triste, mas é a forma que eles estão colocando para reabastecer o sistema interno deles. Eu vejo assim, é, isso que você falou, muitas empresas estão adotando isso, porque um exemplo prático, quando eu entrevisto, eu vou falar de mim, quando eu chamo alguém e eu vejo o processo, a primeira coisa que eu faço dessas pessoas é ver o Instagram. Por quê? Se é uma pessoa que toda hora tá em festa, toda hora tá uma balada, ou uma pessoa que sempre posta algo sempre de violência, ou uma pessoa que é aquela que vive assim, que eu quero dizer, você não precisa concordar com tudo, você nunca vai concordar 100% com alguma coisa. Mas se você vê que a pessoa tem algumas tendências que também não vou falar do politicamente correto, porque eu não tô nem aí pra, mas, mas o mínimo de decoro você tem que ter, né? Então, assim, você começa a ver que essas pessoas têm, te fornece essa informação na rede social dela, pô, você já começa o quê? A alinhar com a missão da tua empresa. Por exemplo, a empresa que eu trabalho hoje, a missão dela é o quê? Estar sempre com o cliente, ver parceria, tudo mais. Pô, eu vou contratar uma pessoa que vive em festa? Pô, o cara vai chegar na segunda-feira e não vai trabalhar. Ou pior, o cara vai ter o home office, o cara também não vai trabalhar. Corre um grave risco do cara, eu chamar o cara no Teams ou no Google Meeting, não tá nem aí. Por quê? Porque é responsabilidade. Ou uma pessoa que só reclama, que você vê postar constantemente coisas de reclamação. Poxa, é uma pessoa que vai ver um problema e não vai resolver. Vai só reclamar, vai só falar mal, vai, vai fazer corpo mole. É uma pessoa que não adianta você também, claro, você como gestor, como líder de equipe, você vai procurar sempre convente- conscientizar a pessoa do que ela tem que fazer para ter uma entrega boa. Mas se você já vê que a pessoa tem essa tendência, então não vai rolar. Então eu particularmente eu não contrato. Então por isso que hoje eu entendo o que a sua empresa, Washington, faz, de ir lá pesquisar a vida da pessoa, ver, é triste, mas a gente poderia ter mais confiança nas pessoas, poderia, mas infelizmente a gente está falando de um negócio. E aí, para um bem comum, que é de vários colaboradores, eu não posso trazer uma pessoa que vai poluir. Né? É aquela coisa da laranja podre. Você vai colocar uma laranja podre num cesto de laranja bonita? Não, vai apodrecer tudo. Então, esses são riscos que você não pode correr. Né? É, ou então, é o caso clássico, que também a gente acaba errando. Por exemplo, eu tenho dois colaboradores. Um trabalha pra caramba, entrega, meu, tá sempre atualizado as tarefas dele, você vê todas as tasks, histórico, tudo detalhado. Você vê um outro que não dá. Mas é um cara que. Esse outro aqui você tem que sempre ficar dando leitinho, a papinha, empurrando. Esse aqui você não precisa. Mas, naturalmente, você acaba o quê? Atribuindo mais coisa pra esse cara aqui. E aí o que acontece? Você acha que você tá beneficiando ou você tá punindo o cara? É fogo. Você está punindo o eficiente e o outro não tá comprometido, você está beneficiando. Está tirando coisa dele. O Rui, você travou, A Rui. gente O Rui entrou de novo, ele tá com dois. tá no mudo. Esse Acabou travando. eu já ouvi falar de polivalente, mas tô vendo dois Rui aqui, cara. Me tô escutando errado.
Desculpa. Mas assim, o que eu estava dizendo? Quando você acaba sobrecarregando aquela pessoa, aquele colaborador que faz muito bem uma coisa, você pune ele, você está punindo ele, você não está beneficiando ele. Você não está falando, puta, eu confio mais em você. Porque a sua confiança já está estabelecida com a pessoa. Top. Vou passar pro Fê, para ele pegar a dele. Vai lá, Fê. Beleza. Bom, passei por uma experiência na Boticário e foi uma que eu percebi muito sobre isso. O que que acontece? Lá tem a cultura de você se responsabilizar sobre até a evolução das outras pessoas que estão abaixo de você, em senioridades menores, né? Então, não vou esperar o tech lead, o coordenador, o gerente falar alguma coisa. Não, eu estou vendo que eu consigo transmitir algum conhecimento, consigo transmitir algo, algum direcional, eu vou lá e vou atuando com isso. Então, a evolução das pessoas que estão abaixo de mim fica sobre minha responsabilidade, independente se eu tenho um cargo de liderança ou não. Então, eu vejo que ali a empresa está buscando formar líderes, independente do título que tem, a pessoa aprender a lidar com essas situações e transmitir o conhecimento, que eu acho que é o mais importante. Porque um líder, na minha visão, ele acaba sendo um bom líder, um bom gestor, quando ele consegue formar líderes e gestores. Quer dizer o quê? Que ele conseguiu transmitir o conhecimento dele, né? Então, através daquele ponto que o Rui colocou lá no começo, o exemplo. Então, vejo essa cultura e parte também dessa cultura que o Washington falou, né? Essa indicação, esse berço, porque a gente está vendo pessoas dessa geração que não estão comprometidas com nada. Nada, E, absolutamente nada. Ela quer tudo na mão. Acontece que o Rui colocou, o cara vai com o pai. Já uma coisa que eu vi. acho que estão falando que é muito importante, que todo mundo concorda que é o relacionamento. Se você tem um relacionamento bom, você consegue chegar. Você tem indicações boas. E essa geração de hoje, cara, ela não tá nem aí para relacionamento. Não Pelo mesmo. contrário, ela não gosta, não gosta de se socializar, não gosta de conversar, não gosta. E No hoje, segundo dia, Rui, no segundo dia a gente já vê. Cheira, parece que cheira. é, Né? não é assim. Ou você vê que essa pessoa é o famoso o puxa-saco mesmo, né? Ele vai, conversa com o gestor dele, dá risada e tal. Mas por quê? Porque, sabe, puta, esse cara eu tenho que socializar, os outros eu não vou. Só que essa mesma pessoa esquece que se ela não se relacionar com as pessoas que estão do lado dela, que são os pares, são os analistas, eles não. A pessoa não sobe. Eu queria aproveitar agora, pessoal, nesses últimos 3 minutos, passar. Primeiro, agradecer o tempo de vocês, que foi bem legal. Tem bastante diferença aqui os papos, né? Foi legal a volta dos 6 aqui, deu para a roda de conversa 6, foi bem bacana. Então, eu queria passar para vocês as palavras finais, ou que você quiser falar alguma coisa que você pensa, ou da conversa, uma palavra filosófica, à vontade aí. Só vou comentar que eu estou me sentindo mais velho e deslocado, porque vocês são os 3 de TI e a última vez que mexi com TI foi em 90. Mas aí que tá, Washington. Dos 3 aqui, você é o cara que eu garanto que sabe muito mais de relacionamento com pessoas do que nós 3 juntos. Totalmente. Podia até escrever um livro. Em 90, eu fui convidado a transferir diário da seguinte forma: olha, a partir de amanhã você vai trabalhar com o pessoal da qualidade, tá? Mas por quê? Relacionamento. Eu consegui relacionar e consegui dirigir conflitos. Então, hoje, aí só completando uma coisa que eu não consegui terminar. Eu estava falando de tarefas. Sim, e o quanto você pune a pessoa que você está sobrecarregando, porque você impede dela crescer, você acaba não formando ela como líder, porque você está dando tanta demanda pro cara, o cara vai ficar no operacional para sempre. É o tal da formiguinha. E a pessoa, aí você vai colocando lá e desanima. A pessoa acaba não vendo horizonte e sabe o que acontece? Você acaba perdendo a tua força de tarefa porque aquela pessoa fala,
achei outra. Chega pra você e fala, ó, cara, arrumei outro emprego, tal, tô indo pra ser líder igual você e você não conseguir, tchau. E vai. É. Porque é o que acontece. E o pior, Rui, ele vai e leva os outros junto. Eu fiz isso. Eu saí me mandaram embora, eu fui para outra empresa, o que eu fiz? Estou trazendo todo mundo da outra empresa para cá. Mas é o que eu fiz também. Da onde eu tava lá, eu vi 1, 2 que são bons. Falei, ó, tu abriu um processo seletivo, vem. É. Já me dá teu currículo. E veio. Tá. Vai falar que o mundo é ruim? Não. É relacionamento. O cara falou pra, pô, mas sacana minha empresa, tá levando todo mundo embora, velho. Você que mandou embora, não fui eu que pedi a conta daí. A vontade dá pra falar, mas cara, é uma pena. Você tem que melhorar o ambiente de trabalho, dar aumento pros caras, valorize. Foi a forma polida de dizer, meu, vai catar coquinho, cara. A minha esposa até me sacaneou. Pô, essa empresa onde você tá agora é sacana. Só contratou você, conhece meio mundo. Eu falei, não, Di, eu não me contratou só porque eu conheço o mundo. Eu conheço meio mundo e consigo fazer alguma coisinha ainda. Conhecer não adianta, tem que saber usar. Porque não adianta você conhecer e ter um bom relacionamento. Que aí vem aquela coisa, você não faz direito, o teu relacionamento você caga, e aí a pessoa não faz direito, e aí você vai ter um relacionamento sim. Com pessoas que falam, puta, eu não vou contratar esse cara, porque, conheço esse cara, ele não trabalha bem. Aí é pior do que você ter relacionamentos com vários outros lugares. É o conhecido persona non grata. Obrigado, Rui. Muito obrigado por ter indicado o cara. Esse cara eu não quero. É o persona non grata. Cara, putz, já conheço ele, cara. Cai fora. Pega aí as palavras final, Rui. Já falou? Já. Manda aí, Fê. Cara, a palavra sinais aí é um pensamento filosófico aí, conheça-te a ti mesmo e conhecerá os deuses e o universo. Então acho que é o ponto de a gente entender como que a gente gosta de ser tratado, como a gente gosta de ser liderado, porque sempre a gente tem um líder, né? A gente se torna líder, tem o nosso líder, vai ser o nosso gerente, vai ser o nosso diretor, vai ser o executivo, vão ser os acionistas. Então, e como que a gente quer ser tratado por eles, né, da melhor forma possível? Então, é assim que a gente busca tratar as outras pessoas. Então, aí vem a parte da seguir o desenvolvimento ágil e a liderança das pessoas, conhecendo a si e sabendo respeitar os limites de cada um. Pessoal, agradeço de novo vocês aí, tá? Não vou conseguir publicar hoje, porque o Google Meet, ele tem uma diferença, ele demora para soltar o vídeo, então vou conseguir só publicar amanhã. Aí quando eu publicar, vou fazer também os cortes, vou publicar tudo no YouTube, e logo mais vai ter a Roda 7. E eu comentei na última vez que seria legal alguém também ser sponsor da palavra, não só eu, até para poder compartilhar. Então eu proponho na próxima que a gente fizer lá no grupo, que eu vou soltar, eu não ser o sponsor, tá? Eu ser o cara que tô aqui batendo papo. Então pensa aí como que vocês vão fazer esse speech aí da próxima, fechou? Fechou. Beleza. Falando assim, Felipe, antes que eu esqueça, cara, pensei que você ia falar Sun Tzu, cara. Conheça ti mesmo como... conheça o teu inimigo como a ti mesmo. Você deu quase um sufoco. O cara vai falar arte da guerra aqui, cara. O Felipão, cara... É um baita livro. Felipão, ele é um cara bacana, cara. Ele é terapeuta, tem bastante coisa que ele faz aqui em Piracicaba, viu? Encharqueada. Piracicaba também sabia, né? Trabalho terapia do som, Reiki, e também tem uma empresa de incenso, viu? Se alguém tiver interesse. Bom saber. Valeu, pessoal. Até a próxima roda. Prazer conhecê-los. Valeu. Tchau. Tchau.